vocês, né, já me conhecem, já sabem da minha história, já sabem que eu sou nascido e criado em São Pedro dos Ferros. Nunca precisei sair de São Pedro dos Ferros para conquistar os meus objetivos, para conquistar as minhas coisas. Independente da política ou não, a gente está em São Pedro dos Ferros, ajudando, né, fazendo bem pelas pessoas, é o que eu amo fazer. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou hoje, eu devo a essa cidade. E vocês podem esperar, né, do Danilo Kemper muito trabalho, muito comprometimento, né, uma gestão acessível que vai de fato, né, revolucionar São Pedro dos Ferros, trazendo muito mais qualidade de vida para cada um de vocês e seus familiares. Nos dê essa oportunidade. Temos apoio de vários deputados, principalmente o Adriano Alvarenga, que já provou que faz e vai fazer. Já trouxe recurso para São Pedro, já trouxe ambulância, carro para a saúde, dinheiro para reformar o asilo. Vamos melhorar o esporte, fazer cavalgadas, que todos vocês cobram e gostam disso. Então dê oportunidade, acredite no Danilo Kemper, vamos melhorar a saúde, se Deus quiser. Acredite em nós, nos dê oportunidade. Muito obrigado a todos. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do UI Podcast. O podcast do Gestão de Liderança. Esse é nosso quadro Política em Pauta e hoje estamos aqui com os candidatos à Prefeitura de São Pedro dos Ferros. Danilo DDD e Kemper. Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado, Kemper, por estar aqui participando conosco. É muito importante, eu acredito, tanto para nós, para nossa visibilidade, também para os seus eleitores estarem conhecendo um pouco de vocês e um pouco do plano de campanha que vocês têm para implementar eventualmente dentro do governo que vocês assumirem. Então, a gente gostaria de ouvir um pouco mais sobre vocês, primeiramente de você, Danilo, o que você traz para a gente, principalmente nesse momento aí de campanha. Boa noite, né? Agradeço Bruno, Gustavo, e é uma satisfação, né, a gente poder estar aqui, falar um pouquinho da gente, das nossas ideias, dos sonhos de Danilo Kemper para São Pedro dos Ferros. A gente que é raiz, né? Somos frutos de São Pedro dos Ferros e estamos aí, né, para contribuir, porque a gente quer deixar o nosso legado, quer fazer história, quer mostrar que São Pedro pode muito mais e que a população merece o melhor. Então a gente está aqui por essa razão, né, Kemper? Com certeza. Eu sou Kemper, todos me conhecem lá no distrito de Águas Serras como Kempinho. Nasci em São Pedro dos Ferros em 1979, fui criado no distrito de Águas Ferras. De lá, fiz grandes amizades, nadei no rio, andei a cavalo, joguei bola, todos me conhecem lá como Kempinho. Em São Pedro dos Ferros, trabalho como enfermeiro, tem 22 anos. Só no asilo da cidade eu trabalho tem 16 anos. Já fui vice-prefeito, secretário de saúde, procurei sempre dar o meu melhor, faz parte da minha formação cuidar do próximo, então sempre me coloco no lugar do próximo, sempre pensando no bem-estar do próximo. Eu também, né, sou nascido em São Pedro dos Ferros, nasci na Fundação José Pérez em 87, fui nascido e criado na zona rural, né, meus pais a vida inteira, inclusive meu pai continua residindo na zona rural, minha mãe já faleceu tem 14 anos, e a gente viveu os pais, a gente morava de favor, né, em terreno de um amigo do meu avô. A gente não tinha luz elétrica até 11 anos na roça, né? Fiquei 2 anos ali sem estudar, né? Porque a época ali era o trabalho árduo mesmo. Então a gente aprendeu, né, muito os valores ali, os princípios fundamentais que meu pai e minha saudosa mãe ensinaram para a gente, principalmente o valor do trabalho, da humildade, da honestidade. E a gente foi, né, foi caminhando. Em 2006 eu abri uma loja de informática. Na verdade, primeiro foi uma lan house em São Pedro. Na época, eu me recordo que a gente deu uma avaliada, acho que tinha uns 15 locais que tinham acesso à internet em São Pedro. E a gente sempre, com uma mente inovadora, né, a gente buscou levar isso para São Pedro. Levamos aí a lan house, que ficou muito conhecida na época. Ali a gente tinha, né, uma grande demanda, principalmente às vezes pessoas chegavam de fora para poder estar ali procurando acesso à internet, que
né, dentro de um curto período de tempo já, né, se expandiu muito. Hoje a gente tem toda essa revolução. E o Danilo foi, né, foi crescendo. Fiquei, mesmo ali ainda nessa época da Lan House, continuei ajudando meus pais na roça, vendendo verdura na estação aos sábados. Tive a oportunidade de fazer e concluir o curso de tecnólogo em gestão ambiental em 2010. Na realidade, eu comecei a fazer engenharia ambiental em 2008, mas em virtude da doença da minha mãe, que veio a falecer em 2010, eu acabei transferindo o curso que eu tinha iniciado em Caratinga, que era engenharia ambiental, para Raul Soares, foi tecnólogo em gestão ambiental. E me recordo bem que foi uma das maiores alegrias da minha mãe, né, de ver ali a minha formatura em fevereiro de 2010. Acho que foi uma das maiores felicidades que ela teve. Ingressei depois na política aí, e também fiz o curso de Direito, fui 2 vezes vereador, 2 vezes presidente da Câmara. E a gente, independente, né, em 2008 eu não saí vitorioso nas eleições, mas continuei morando e trabalhando em São Pedro dos Ferros. Fui eleito vereador em 2012 e depois reeleito em 2016, todas as 2 vezes o segundo mais votado. E em 2020 também não saí vitorioso nas eleições para prefeito, mas continuei, né, residindo, trabalhando em São Pedro dos Ferros, abri meu escritório de advocacia. Eu cursei Direito de 2013 até 2018, graças a Deus a gente conseguiu passar na prova da OAB antes mesmo de finalizar o curso. E continuo, né, Kemper? Continuamos aí, né, trabalhando, dedicando a nossa vida pelo povo ferrense. Isso é muito isso aí, interessante, né? muito... O poder da resiliência. Sim, e é muito bom conhecer, né, um pouco mais a história realmente, e a gente vê que são 2 filhos da terra, né? Com São 2 certeza. filhos da E terra. que tem um apreço muito grande por lá. A gente percebe que, talvez até para um ponto que você colocou, Danilo, que era essa questão de como que a educação transforma, a gente percebe que São Pedro dos Ferros acaba exportando muita mão de obra humana para grandes centros, justamente por causa ali de uma falta de uma educação de qualidade, que as faculdades que surgiram eventualmente nos municípios satélites acabaram trazendo aí para a população uma chance maior de estudar e continuar morando na sua terra, né? E aí muitas vezes a gente cresce para a população ferrense aí uma grande gama de profissionais que a gente pode ter aí como mão de obra capacitada para a gente estar usando dentro do mesmo município. Isso é um ponto muito interessante. E é um ponto que a gente vê em várias cidades aqui da nossa região, né? A gente tem perdido muitos nossos jovens para fora, simplesmente porque a gente não tem um plano para esses jovens, que eles executem a técnica, eles aprendam, tanto na faculdade, ou seja, no tecnólogo, igual você fez. Mas assim, entrando um pouco mais a fundo, e aí você trouxe questão de valores, eu gostaria de saber de vocês qual que é a visão que vocês têm em relação a São Pedro, em relação à política de São Pedro. Então, São Pedro dos Ferros, né? Como a gente falou, eu sou apaixonado por São Pedro. Acho que tudo que eu tenho, né? Tudo que eu sou, eu devo a São Pedro dos Ferros. E a gente vê que o município é um município, né? Assim, de pessoas acolhedoras, né? De gente honesta, de gente trabalhadora. Contudo, existem muitas dificuldades, né? Por exemplo, eu que sou fruto da zona rural, né? Sou fruto da agricultura familiar, que assim aproveito, né? Tenho muita satisfação em dizer isso, Bruno e Gustavo, que a gente iniciou ali do zero, e demonstrar para as pessoas que às vezes a condição que a pessoa está hoje, às vezes a pessoa que não conhece a história ali não imagina, né, como que foi, né, como que foi esse início. E eu acho que cada um tem que acreditar nos seus sonhos, né, e lutar pelos seus sonhos. Então, assim, a minha visão de São Pedro, de fato, é que é uma cidade, né, é uma cidade muito boa, né, é uma cidade que é muito acolhedora, como eu falei, e que tem grande potencial, mas que infelizmente existem muitos problemas, muitos desafios hoje que precisam ser superados para que de fato a gente possa prosperar, possa evoluir, possa trazer muito mais alegria, né, para o nosso povo, porque afinal de contas, né, o nosso povo merece o melhor. Então nós sabemos, temos essa consciência de que a gente precisa trabalhar muito para que isso de fato se concretize num curto espaço de tempo. Com certeza. Com certeza. Na gestão que eu fui vice-prefeito, corremos atrás de calçamento do Alto Veracruz, calçamento da Baixadinha, conseguimos um ônibus do CISAMAP
exclusivo para São Pedro, que antes a gente pegava carona, conseguimos ambulâncias, né? Conseguimos melhorar a entrada da cidade. Então, como político, eu sempre pensei na população de São Pedro dos Ferros. Conseguimos manter mais de 3 anos o plantão 24 horas com o médico atendendo, porque saúde em primeiro lugar. Então, estou aqui, gente, colocando meu nome à disposição. Acredite no Danilo e no Kemper. Vote no 11. Com certeza. Com certeza. E a gente vê na história e na fala de vocês uma congruência completa, né? Sim, Tudo que uma vocês, harmonia, né? tudo que vocês viveram até hoje e o que vocês estão trazendo para a política como candidato a prefeito e vice. Isso é muito importante. Principalmente na visão como parte da população, né? Porque eu acredito que qualquer cargo público ocupado, principalmente dentro da política, é um empregado do povo, né? E tá ali pelo povo, para fazer pelo povo. Então, essa demanda, essa vontade de fazer acontecer, principalmente esse amor por São Pedro dos Ferros, de ver tudo isso crescendo, evoluindo e a cidade ganhando vida, eu acho que é um ponto que motivaram vocês a colocarem, né, seus nomes à disposição. Ô, Gustavo, com certeza você falou num ponto importante, né? É uma preocupação nossa mesmo, e eu acho que assim, é uma meta mesmo, né, futura de administração. A gente, de fato, fazer uma administração, uma São Pedro dos Ferros, uma Águas Férreas, uma zona rural, de fato, para todos, pensando no bem comum de todos, e não apenas, né, num pequeno grupo, nos familiares ali do prefeito e do vice, como a gente, né, vê que às vezes hoje em dia acontece muito. Então, assim, nós precisamos ouvir mais o nosso povo, né? Saber melhor dos seus anseios. A gente fez isso muito agora para construir um plano de governo participativo. A gente andou muito ouvindo as pessoas, né? Colhendo essas informações. Quais são os principais anseios? Quais são os principais problemas? E o que o Danilo e Kemper, com a sua equipe, pode apontar de solução para esses problemas? Então, quando você falou disso aí, eu, né, aproveitei para estar falando isso, que existe muito esse questionamento, né, no município. A população não é ouvida, a gente não tem voz. Então, nós queremos dar voz a essas pessoas e provar que São Pedro dos Ferros, né, pode muito mais, que a população merece muito mais e vai ser diferente, vai ser muito melhor a partir de 2025. Então, a população, caso, né, venha acontecer de vocês vencerem as eleições, elas podem considerar que a porta da prefeitura estão abertas para a voz de todos. Com certeza. Sem dúvida alguma, é o que a gente tem trabalhado muito. Eu acho que nada melhor do que você ouvir, né, as pessoas. Eu acho que cada um tem a sua contribuição. E aproveita até para falar, para trazer isso para a própria administração, né? Você pega, a gente sabe que ninguém administra sozinho. Então, o prefeito não vai administrar sozinho se eu não tiver uma boa equipe de trabalho, se eu não tiver gente que vai estar, de fato, comprometida, compromissada. E aí, a questão de ouvir as pessoas, vamos citar um exemplo, um secretário de saúde ou uma secretária. Obviamente, essa pessoa vai ter ideia de todas as ações, os programas que ele vai estar ali, né, desenvolvendo. Mas, às vezes, se esse secretário sentar ali com o agente de saúde que está na ponta, está de casa a casa, né, diariamente, esse agente de saúde vai saber passar muito mais informação, né, concreta para esse secretário do que a própria noção ali, né, que é o próprio instrumento que o cara vai ter para trabalhar ali em cima. Então, acho que ouvir a pessoa, ouvir a opinião ali é muito importante. E a população, é justamente dessa forma. É você deixar as portas da prefeitura abertas, do gabinete, para que as pessoas nos sugiram, nos cobrem, né? Para a gente, justamente, né, com base nisso aí, fazer uma administração que vá, de fato, de encontro aos interesses da população. Isso é interessante, Danilo, um ponto que você levanta e até que gera uma certa dúvida quando você coloca aí que você participou durante 2 mandatos, né, de 2012 a 2020 aí, sendo reeleito em 2016 como vereador. Mas a gente sabe que diante das legislações, da organização da política brasileira, a gente divide isso em 3 poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. E acredito que existe uma diferença aí entre o legislativo e o executivo. Então, conte para nós aí um pouco do que você viveu dentro do poder legislativo e de como que você pretende viver dentro do executivo.
Então, de fato existe, né, uma diferença enorme, né, relacionada ao poder executivo e legislativo. Quando você fala em poder executivo, o próprio nome já fala, né, executar. Então você tem o poder, né, de pegar e executar, de fazer uma obra, de fazer um calçamento, de construir, né, de construir uma creche, de construir uma escola. Já no legislativo, né, as funções, né, é de legislar e fiscalizar, né, o executivo de forma geral. Você tem ali uma função meio que atípica de assessorar também, então você vai fazer requerimento, indicações ali para o chefe do Poder Executivo. E eu, né, durante esses 2 mandatos de vereador, inclusive fui 2 vezes, né, presidente da Câmara, no primeiro mandato, primeira gestão, né, foi 2015, 16 e o segundo 2019 e 2020. Como vereador, né, eu propus, né, vários projetos de leis, indicações, né, fiscalizei, né, no que me compete, com certeza o executivo de forma geral. A gente trabalhou muito nessas funções de assessoramento, de chegar ali, indicar ali, ó, preciso fazer uma obra tal, preciso de um recurso assim, né, correr atrás dos deputados também, ó, preciso de um recurso, indica aqui para mim um recurso para o município poder executar. Mas, assim, além dessas funções, a gente, como presidente da Câmara, particularmente, aí sim, né, gerindo a Câmara Municipal, não é, né, o município, não é a prefeitura, né, que quando você está vereador, essas funções que eu falei, né, de legislar, fiscalizar e assessorar. Como presidente da Câmara, você, em âmbito da Câmara Municipal, você tem as suas atribuições que você pode estar fazendo. Então, por exemplo, eu fiz uma reforma, né, completa na sede da Câmara Municipal, né, fiz acessibilidade para cadeirantes, várias outras coisas lá, né, troquei todo o mobiliário, são coisas que eu executei no âmbito da Câmara enquanto presidente. Isso é importante explicar para as pessoas. É um projeto de inclusão, né? Exatamente, muito importante. Eu levei na época, Gustavo, Bruno, eu criei o CAC, o Centro de Atendimento ao Cidadão da Câmara Municipal em Águas Férreas. Veja bem, a Câmara nunca tinha feito nada, absolutamente nada, pelo nosso distrito, né? Que é o único distrito. O CAC já existia em São Pedro, né? Eu acho que foi criado, inclusive, na gestão de Antônio Couto. E eu levei esse Centro de Atendimento ao Cidadão da Câmara para Águas Férreas. E junto com esse Centro de Atendimento ao Cidadão, que a gente levou para lá, a gente fez, durante esse período da minha gestão, 2015 2016, vários serviços lá. A gente tinha atendimento jurídico gratuito, a gente tinha curso de informática, a gente tinha material de auxílio, o pessoal queria fazer concurso público, uma série de coisas foram ofertadas. Na época, eu também, dentro desse projeto de extensão desse CAC, a gente instalou Wi-Fi gratuito no centro de São Pedro dos Ferros e no centro, né, na Praça Central de Águas Férreas. Eu criei também o projeto Câmara Itinerante. Eu aprovei no âmbito da Câmara Municipal, Câmara Itinerante. O que serve, né? O que é o objetivo do Câmara Itinerante? É você poder fazer reuniões descentralizadas, ou seja, sair da sede da Câmara e ir, por exemplo, para Águas Férreas, que foi o que eu fiz, né, várias vezes. Interessante, né, que dentro dessa ideia de descentralizar, e quando a gente criou o CAC em Águas Férreas, a mesma sessão solene de homenagem aos ferrenses ausentes que a gente fazia em São Pedro, já é tradicional, eu levei isso para Águas Férreas. E ao pensar em levar essa hipótese para Águas Férreas, o que nós pensamos? Sentei com o executivo, né? E a gente pensou, nós temos o ferrense em São Pedro, ferrense ausente. Inclusive o pessoal do distrito reclama, tem festa aí, não tem aqui. O que nós criamos na época? Nós criamos o Águas Ferrense Ausente, valorizando a população de Águas Férreas, que merece. Então, tem muita alegria também dizer isso, né? Que a gente foi propulsor disso aí. Não só de criar o CAC, né? De levar toda essa estrutura do CAC na época para lá, igual eu falei, os cursos, atendimento jurídico, Wi-Fi gratuito. A gente levou essa Câmara Itinerante, criamos o Águas Ferrense Ausente e passamos a fazer um evento, né? Em setembro, inclusive seria em setembro, né? Eu nem sei se a atual administração esse ano vai fazer, que ainda não, né? A gente não tem informação, mas valorizou muito, né? Muita cultura ali. E aí, voltando, né, para falar de ações, enquanto presidente da Câmara, todos os anos da minha gestão como presidente, a gente economizou e devolveu recursos para o município.
há uns anos atrás, tinha mais a cultura de devolver recursos para ajudar na realização da festa do Ferrense Ausente. Então, todos os anos da gestão de Danilo, né, inclusive eu acredito que de outros também, foram devolvidos recursos para a prefeitura, tá? Só para vocês terem uma ideia, somente no último ano da minha gestão, que já foi o segundo biênio, que foi 2019, 2020, em 2020, eu devolvi R$ 124 mil, né, para o município. E uma coisa importante, que às vezes é importante também, que eu estou me recordando de citar, é que vocês tenham uma ideia, o orçamento do município de São Pedro dos Ferros em 2013, que foi o primeiro ano que eu fui vereador, né, o primeiro ano da minha legislatura, o orçamento ele foi estimado em R$ 13 milhões e foi executado, ou seja, que de fato aconteceu em torno de R$ 12,5 milhões. Ou seja, eu vou falar, né, vou falar primeiro do orçamento atual para vocês terem uma ideia, né, da discrepância, do tanto que aumentou o orçamento do município. Pra vocês terem uma ideia, o orçamento do município hoje em São Pedro dos Ferros, ele está em torno de R$ 50 milhões. Mais ou menos R$ 47 milhões, né? Isso mesmo, 47 milhões. Então, para vocês terem uma ideia, o orçamento que eu tinha na Câmara, por exemplo, em 2013, né? Que na verdade eu fui presidente em 2014, 2015. Então, o orçamento de 2013 foi 13 milhões, 2014 foi pouco mais de 13, 2015 foi mais ou menos 14 milhões. Então, o repasse que a Câmara tinha naquela época era, obviamente, por ser um percentual mínimo, muito menor do que o repasse que se tem hoje, com R$ 47 milhões de orçamento. Veja bem, em 10 anos, olha o tanto que o orçamento do município evoluiu. Uhum. Então, nós tínhamos, nesse período anterior, um orçamento muito mais reduzido, ou seja, havia ali uma dificuldade muito maior de recursos financeiros para poder, né, executar. E mesmo assim, a gente, de forma, né, inovadora, com muito trabalho, com seriedade, com honestidade, a gente procurou economizar e fazer para a população de São Pedro, né? Por exemplo, como eu falei, a Câmara nunca tinha feito nada para a população de Águas Ferras. E a gente falou, não, vamos levar. Por que o povo de Águas Ferras também não merece? Né? Eles têm os mesmos direitos que nós, então a gente levou toda a estrutura para lá, fez tudo isso. Até aproveitando para falar duas polêmicas, né, acerca da criação do CAC em Águas Ferras, que de vez em quando a gente ouve falar. A primeira delas é a questão do Wi-Fi, né, que funcionava, e o CAC mesmo em Águas Ferras. A minha gestão como presidente da Câmara foi 2015, 2016. Por óbvio, 31 de dezembro de 2016, né, inclusive a Câmara lá não permite a recondução, ou seja, dentro ali da mesma legislatura você não pode ser presidente duas vezes, tá? Então, quando finalizou a minha gestão, em 31 de dezembro de 2016, o Antônio Couto, que inclusive já veio a público, já falou isso comigo, né, em vídeo, ele entendeu por bem não manter o CAC em Águas Ferras e o Wi-Fi. E ele retirou isso, né, logo nos primeiros dias da administração dele. E aí tem muita gente que, né, a política, infelizmente, às vezes quando a pessoa não tem muita coisa, graças a Deus, para falar da gente, eles inventam. Eles falam, né, uma pequena parte que eu retirei o Wi-Fi, né, de Águas Ferras, que eu retirei o CAC. E a população de bem daquele local, a população consciente, sabe muito bem que isso não aconteceu, que não teve nada a ver com Danilo. E a outra situação que eu vou aproveitar para falar também é que, com a criação do CAC em Águas Ferras, né, toda a população sabe que Águas Ferras, a distância de São Pedro para Águas Ferras é mais ou menos 20 km de estrada de chão. E existe de Águas Ferras para São Pedro um transporte, né? Existe, né, a linha de ônibus, mas de São Pedro específico para Águas Ferras não existe, né? O contrário não existe. Então, na época, nós tínhamos um planejamento na Câmara Municipal de adquirir um veículo para poder atender, né? Até então, a Câmara nunca teve veículo, até porque não tinha tanta necessidade. Mas eu passei, então, com a criação do CAC em Águas Ferras, que foi instalado em agosto de 2015, passei a ter necessidade de deslocar diariamente para lá. Para quê? Para levar o pessoal que é dar os custos, advogados, fazer manutenção, né, e tudo. E aí a gente planejou adquirir um veículo, mas também acredito que a maior parte da população não sabe. A Câmara, a pessoa jurídica da Câmara é muito diferente. Ela é uma parte integrante do município, né? Ela tem autonomia, mas ela integra ali a administração, é um órgão da prefeitura. Então a Câmara, por exemplo, ela não pode financiar um veículo. Ela, se ela tiver o dinheiro em caixa,
eu posso até adquirir o veículo. Mas se eu não tiver o dinheiro em caixa, eu não consigo financiar. E aí, a gente não tinha o recurso todo em caixa. A gente pensou, né, primeiro, não vamos contratar um serviço de táxi, alguma coisa assim. Inclusive, a gente buscou nos arquivos da Câmara e descobriu que, há uns anos atrás, foram gastos valores enormes, né, exorbitantes, com o pagamento de táxi lá para a Câmara Municipal. Aí a gente já pensou, não é viável. E sem contar que, com a aquisição do veículo, né, para quem entende um pouco mais no caso da estrutura, né, da administração pública de forma geral, se você adquire um veículo naquele âmbito ali, você tem que criar na estrutura da Câmara o cargo de motorista. E na época, só nessa época, em 2015, eu me recordo muito bem, a gente tem documentado que o contador, na equipe de contabilidade da Câmara, ela trouxe um orçamento para o Danilo de que a criação do cargo de motorista custaria para nós R$2.000 mensal, né? Pegando o salário da categoria com todos os encargos. A gente sabe que não é só o salário, né? Férias, 13º e tudo. E aí, então, a gente visualizou em algumas câmaras da região, que foi até o contador da época que deu a ideia para nós. Bom Jesus do Galho tinha carro alugado, Piedade Caratinga. A gente foi, né? E analisou essa questão de alugar o veículo, qual que seria o custo, como que seria. E chegamos aí à conclusão de que o aluguel do veículo seria muito mais barato que pagar táxi e até mesmo do que adquirir um veículo por causa desse outro custo, com motorista e tudo. Porque no caso do aluguel, você colocaria no edital, né, que o veículo deveria ser fornecido com motorista, e se você não precisasse de motorista, você poderia dispensar. Então, seria um valor global em cima daquilo ali. E nós alugamos o veículo por R$3.000 mensal na época, com tudo incluso. Se eu precisasse de um motorista, era R$3.000, se eu não precisasse, era a mesma coisa. Ou seja, acabou que foi muito mais viável do que adquirir o próprio veículo. E aí a gente, obviamente, utilizava esse veículo. Eu mesmo, Danilo, estava aí cerca de 3 vezes na semana no distrito em Águas Férreas, né? Com esse veículo, levando os profissionais e indo atender lá no Centro de Atendimento Cidadão, que eu atendia como presidente da Câmara, atendia lá também. Então, e aí o pessoal, em torno disso aí, tem essa questão de falar que eu aluguei o veículo, eu estava gastando dinheiro da Câmara, quanto na realidade o veículo foi muito mais economia. Para você ter uma ideia, hoje, só no município, de veículos ligados à família do atual prefeito, a gente tem ônibus, carretas, várias combis, né? Deve dar em torno de uns R$100.000 mensal, né, para os cofres públicos. Mas eu aproveitei aqui esse gancho para poder esclarecer essa parte aí também. Mas é isso, mais uma vez, a harmonia entre a sua fala e a sua ação. Tudo que você construiu até o dia de hoje. A coerência. Né? Eu acho um gancho legal pra gente trazer o Kemper também. Você caiu na política assim agora? Você entrou na política agora? Ou você já tem uma história, assim como o Danilo tem a história dele já? Eu sempre vivi a política. Meu pai foi vereador várias vezes, minha mãe foi vereadora, sempre atuando na área assistencial, sempre ajudando. Eles moravam no distrito, que é Águas Férreas, né? E eu peguei gosto, eu gosto de cuidar do próximo, essa é a minha formação como enfermeiro, né? De cuidar, de ajudar. Então, procurei sempre me colocar no lugar do próximo e fazer o bem. Eu sou uma pessoa temente a Deus, sou uma pessoa religiosa, sou pai de família, então me coloco muito no lugar do próximo. Então, sempre pensei na população. Inclusive, em Águas Férreas, tinha falta de demanda de água. A água lá faltava muito. Na nossa gestão, conseguimos um poço artesiano na época e já vamos conseguir outra assim que Danilo e Kemper iniciar. Conseguimos um transporte para ficar 24 horas com o motorista à disposição para atender as urgências e emergências. O que não dava para resolver lá, levava para São Pedro, que São Pedro dos Ferros tinha atendimento médico 24 horas, durante um bom tempo. E vamos conseguir mais. Se Deus permitir, Danilo e Kemper chegando lá, já estamos negociando com Raul Soares, fez uma proposta boa para São Pedro, de ter atendimento médico 24 horas, internação, cirurgias de pequeno porte, cirurgia de médio porte, e voltar a nascer ferrense, que há muito tempo não acontece isso. Então já estamos pensando no povo lá na frente. Queremos o melhor para a população de São Pedro. Vamos dar até a última gota do nosso sangue em prol da população. Acredite em Danilo e Kemper, acredite no 11. É isso Com aí. certeza. E até puxando um pouco do gancho,
entrando nessa questão da saúde, né? Que a gente sabe que Kemper sempre esteve à frente dessa pauta. Como você vê a saúde ferrense hoje, Danilo? O que você vê de pontos fortes e de fragilidades e o que pode ser feito para a população nesse âmbito? E depois você volta um pouco mais nessa parte da relação que você comentou sobre São Pedro, Raul Soares, essa parceria, como que vai funcionar melhor essa parceria. Acho que o público de vocês tem esse interesse em saber um pouco mais. Então, só me permite, antes de iniciar aqui falar um pouquinho da saúde, só um detalhe para me finalizar. A gente estava falando de ações enquanto vereador, presidente da Câmara, e graças a Deus foram várias ações. Sim. Eu só vou aproveitar para dizer também que nesse período todo, 8 anos como vereador e 2 vezes como presidente da Câmara, que como você está como vereador, vamos dizer que assim, você não incide tantas responsabilidades, né? Mas como você vai para presidente da Câmara, você está sujeito a uma série de responsabilizações e eu tenho muita satisfação, muita tranquilidade, de dizer que eu não tive durante esses 8 anos nenhum processo, sequer relacionado a qualquer situação, da administração pública de forma geral. Se alguém pesquisar o nome da Danilo Caldarelli Dias aí, vai aparecer quase uns 1000 processos, porque eu sou advogado, Então, obviamente, eu estou cadastrado em muitos processos, Mas processo relacionado a questões, relacionadas aos 2 mandatos e tudo, graças a Deus não tem. Teve representações, no Ministério Público, que quase todas estão arquivadas, graças a Deus não encontrou qualquer indício, de irregularidade. E mais um detalhe que eu queria falar acerca dessa época aí, da gente como vereador também, que nós, o saudoso ex-vereador Ronei, foi autor do projeto de auxílio, ajuda de custo para o transporte universitário. Na época eu era estudante, então assim, eu participei muito ali junto com o Ronei, discutindo, trazendo as ideias para gente, para dentro desse projeto, mas como eu era, em tese, seria beneficiado, Foi o Ronei o autor. E na época a gente tentou, fazer de tudo para que o executivo implementasse isso aí e não foi implementado. A atual gestão, que hoje está se concretizando 8 anos, conseguiu implementar agora, mas na verdade acho que está indo para o 2º ano, ou seja, tiveram 8 anos, apenas, se eu não me engano, vai completar 2 anos, mas a gente vai garantir isso aí, que eu acho que é uma coisa muito importante. Nós falamos antes ali um pouquinho da questão da formação, das oportunidades para os nossos jovens e tal. Educação é essencial. E eu considero isso muito importante, então voltei para falar que vocês, gente, podem ter total certeza que independente, com Danilo e Kemper na prefeitura, independente se a Câmara vai ajudar, se vai devolver dinheiro para essa finalidade, nós vamos garantir o transporte de qualidade. Nós vamos garantir que vocês vão em segurança e retornem. Nós vamos estender também essa ajuda para os alunos, para as pessoas de Águas Ferres do distrito. Se o pessoal de São Pedro pode, por que Águas Ferres também não pode? Então a gente não quer essa divisão, São Pedro e Águas Ferres. Nós somos um todo, Então, quero falar com vocês que isso é um compromisso, que nós vamos garantir e ampliar essa ajuda, para todos vocês que estão aí estudando, tanto curso técnico ou superior. E também vamos garantir que, de fato, a lei seja cumprida. Se a gente fizer uma licitação e prever lá que os ônibus para transportar vocês vai ter que ter 10 anos de uso ou menos, na hora que o ônibus chegar lá, vocês vão ver que o ônibus tem que atender os critérios que estão na licitação. Eu reconheço e elogio o executivo hoje por estar disponibilizando esse transporte, mas infelizmente a gente sabe que os ônibus hoje que vão transportar os alunos, a maioria estão em situações precárias. A gente teve caso aí, me parece, de 2 ônibus que pegou fogo, enquanto ali fazendo o transporte. Olha o risco para todos esses alunos. Ônibus quebrado a gente tem direto, inclusive eu estou falando, a minha esposa estuda em Matipó, ela utiliza o transporte também, então eu posso falar com propriedade que várias vezes eu já fui buscar ela na estrada porque o ônibus está quebrado, que o ônibus pegou fogo e tudo, Então, assim, nós queremos ser coerentes, Kemper? Se a gente prevê na licitação que o ônibus vai ter que ter características, como eu falei, sobre tempo de uso, conservação, a gente vai garantir que isso esteja de fato sendo realizado. E, inclusive, aproveito para puxar o gancho para o transporte dos nossos alunos do município, que
Hoje a gente recebe diariamente reclamação, né, que as Kombis são ligadas aí à família do prefeito, Kombi sem step, Kombi sem freio Mas funcionando. você está falando da atenção, da educação básica, Da né? educação básica. Eu falei do transporte, né, universitário, e eu estou voltando para falar do transporte da educação básica dentro do município. A gente tem hoje muitas reclamações de pais, de alunos, né, com muita preocupação acerca da qualidade mesmo, né, dos veículos, né, das condições de uso dos veículos que estão transportando nossas crianças, que são, né, muito precárias. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente, criança, né, a gente não pode brincar com isso. Não, e a gente, como advogado, sabe, né? Artigo 5º da Constituição. É direito básico das pessoas terem esse direito à educação, à segurança, ao transporte E acesso, né? e acesso, exatamente. Então, a gente, exatamente, e essa questão do transporte, né, principalmente na educação básica, existe o órgão que fiscaliza, que tem que passar na vistoria os veículos de 6 em 6 meses, e eu não sei, né, o porquê que, de fato, os veículos estão, né, nessas condições. Mas passando para a questão da saúde, a gente tem muitas ideias, né? Tem muita coisa que a gente precisa sentar depois e organizar. Mas, por exemplo, Bruno, você falou da questão do Hospital de Raul Soares, né? É um sonho nosso de falar, vamos reabrir o Hospital São Sebastião, aliás, a Fundação José Pérez em São Pedro, né? Mas a gente sabe que isso é praticamente impossível. O que não quer dizer que Danilo e Kemper não vão chegar lá, se tiver 1% de chance, nós não vamos lutar por isso. Mas hoje, a gente tem a proposta de fazer uma parceria com o Hospital São Sebastião de Raul Soares para trazer uma extensão do Hospital de Raul para o Hospital de São Pedro. Então, basicamente, a gente usaria a estrutura do Hospital de São Pedro como? A gente ainda não sabe, vai ser um aluguel, vai ser uma cessão. Fato é que o município vai fazer uma parceria, vai subsidiar, né, um determinado valor para que o Hospital de Raul, que já tem toda a estrutura, né? Quando eu falo estrutura, todos os profissionais do quadro clínico, né? E equipamentos, a estrutura jurídica mesmo, né? O CNPJ, vamos falar assim para todo mundo entender. É simples eles trazer essa estrutura e pegar o que a gente tem de bom hoje na antiga fundação e utilizar, por exemplo, 2 salas de cirurgia, parece que 2 salas de parto, laboratório. Então, eles têm plenas condições de pegar isso e botar para funcionar. Porque a estrutura tá lá, né? A estrutura está lá. Então, é muito diferente do que nós falamos assim, opa, nós estamos reabrindo o hospital, como foi falado, por exemplo, na eleição anterior. Na eleição anterior, né, o prefeito atual anunciou que a compra do hospital é uma realidade. Estão reabrindo o hospital. E até hoje a gente sabe que não teve compra nenhuma. Nada, né? Então, assim, nós não queremos fazer aqui promessas infundadas. Por quê? Porque o Danilo e Kemper estão diariamente em São Pedro. Ou seja, a gente encontra com a população na rua de manhã, de tarde, de noite. Então, eu não quero que o Bruno chegue perto do Danilo, que o Gustavo, e fale, ó, Danilo, você falou que vai reabrir o hospital. Né? A gente tem, né, outras pessoas que às vezes não moram em São Pedro, que não vão estar em São Pedro, às vezes pode até falar isso porque ela não vai estar ali para ser cobrada depois. Mas nós queremos ter esse compromisso, né, de falar coisas que de fato possam ser feitas. Então, para esclarecer, seria essa parceria mais ou menos dessa forma. O município vai subsidiar. E eu falei, é um sonho do Danilo ver voltar a nascer ferrense em São Pedro. Né? Por que não? Com certeza. Então, eu acho que assim, o município, né, Danilo enquanto gestor, o Kemper também, tem que, né, fazer o possível e eu diria até mais o impossível também para que isso volte a acontecer. A gente sabe, né, o risco que a gente corre quando a gente coloca um veículo. Por mais que o veículo possa ser bom, né, às vezes pode estar em péssimas condições também, mas o risco que você corre levando um paciente para Ponte Nova, para Belo Horizonte. Então, se eu posso voltar a fazer pequenas e médias cirurgias em São Pedro, se eu posso voltar a fazer parto lá e as pessoas estarem ali, e além do transporte, nós temos aí, por exemplo, e o cara que está internado em Ponte Nova, familiar para ir lá visitar. Tem que ir lá uma vez por dia, o cara que está em Belo Horizonte. Então, é um direito dele, né? Tem gasto com transporte, tem gasto com exame, tem gasto com a família. Fora o risco, né, que a gente está falando, risco, que é imenso. Então, assim, é isso que a gente quer fazer, né? Essa questão aí, claro que a gente precisa depois sentar e colocar ali, vamos dizer, os pingos nos is, né? E adequar isso direitinho. Mas é a única solução que a gente vê viável. E importante ressaltar que, inclusive, depois que a gente foi lá na fundação em Raul Soares, né, no Hospital São Sebastião,
os nossos adversários políticos estiveram lá também. E essa ideia, essa proposta, inclusive, já foi apresentada para a gestão atual. E por que não já ter abraçado essa causa? Por que não, nesses 8 anos, não ter falado assim, não, vamos pegar aqui, vamos abraçar essa causa aqui, vamos valorizar o nosso povo. Porque quando eu estou falando em abrir essa extensão do Hospital de Raul Soares para atender a população de São Pedro César, eu estou falando em valorizar a nossa população, né? Eu não estou pensando em nada particular, né, para uma gestão. É a questão mesmo de benefício coletivo. Isso é muito importante, principalmente, sou suspeito para falar, né, dentro da saúde, mas eu percebo uma carência muito grande da população em São Pedro dos Ferros em relação a esses acessos, né? A gente sabe de uma certa precariedade que existe na saúde do município. E é até importante a gente ouvir de Kemper o que você percebe, Kemper, dos pontos de fragilidade dentro da saúde do município, você que está lá dentro observando isso. Eu observo que às vezes falta médico, então a gente já firmando esse convênio, se Deus permitir, vai ter médico 24 horas. A cota de exame às vezes não é suficiente. Vamos, se Deus permitir, acabar com essa fila de exames. Exames tipo ressonância magnética, exames simples de sangue. Várias pessoas me procuram falando que não está tendo, entendeu? Então vamos diminuir isso ou acabar. Vamos melhorar essas cotas. Então, facilitar o acesso, né? Facilitar o acesso. Então, nosso objetivo é esse, é facilitar a vida do povo. Então, isso para São Pedro, o Hospital de Raul, tendo essa extensão em São Pedro dos Ferros, vai facilitar a vida da nossa população demais. Sim, isso é muito interessante. E eu, na minha visão, principalmente dentro da saúde, como psiquiatra, eu não entendo muito bem como que funciona a logística dos pacientes da saúde mental dentro de São Pedro. Como que isso funciona hoje? Existe algum plano político direcionado a isso? O que vocês pretendem fazer para os pacientes psiquiátricos do município? Nós vamos criar e voltar o atendimento do CAPS, né? As pessoas têm o controle com o atendimento, a pessoa chega cedo, vai ter um técnico, um médico acompanhando ele ali, o médico do PSF, dando toda assistência para ver se a pessoa está tomando a medicação correta, voltar no psiquiatra se precisar, ter este controle para a pessoa não ter crise, para a pessoa não surtar, vai ser acompanhado de perto. Vamos criar um centro para ele ser acompanhado de 7 a 5 de segunda a sexta. E o acompanhamento do PSF também, para ver se ele está tomando a medicação correta em casa. E no CAPS que você falou, a gente sabe que São Pedro dos Ferros não tem CAPS. Onde que é esse serviço ofertado do CAPS ao paciente de São Pedro? Nós temos o espaço, né, no hospital lá, que é enorme, né? Tá lá o prédio, o município já paga aluguel para ele, então sim, temos o espaço. Basta querer fazer agora, né? Atualmente não, na realidade, atualmente não existe, né? Não existe. Atualmente existiu aí há uns anos atrás o Aconchego, né, que fazia esse serviço aí, e inclusive está no nosso plano de governo, e a gente sabe a importância que é, né, tratar bem esses pacientes. A gente tem episódios aí lamentáveis, né, infelizmente, de pacientes dessa natureza que inclusive cometeram, né, crimes lá, além de homicídios. Então, assim, a gente sabe que temos, né, essa responsabilidade de tratar, né, de, como o Kemper falou, seja através do aconchego, né, que seria um CAPS mesmo, e tem, né, Kemper, alternativa, Tem sim, vamos fazer inclusão dessas pessoas. Vamos ter o CAPS, a pessoa vai fazer trabalhos artesanal, né, vai incluir ela na sociedade, que isso é muito importante. Não é só dar o remédio e deixar a pessoa dentro de casa. Vamos trazer essa pessoa para a população, fazer elas participar de eventos, né, no município. Vamos ter tratamento com eles, terapêutico, lá dentro. Tem profissional para isso, psicólogo, terapeuta ocupacional. Então vamos dar oportunidade para eles conviver no que eles precisam, né? Com certeza, né? Até assistência também dos alunos da PAI, né? Eu acho importante, né? Ter essa estrutura que dá suporte, porque são pacientes muitas vezes negligenciados por outras esferas da saúde e que acabam muitas vezes sofrendo aí com a escassez do serviço ofertado. Ô, Gustavo, assim, dentro da questão de saúde ainda, né? Anteriormente você tinha perguntado, e a gente tem, né, vários projetos, várias ideias. O Kemper já falou um pouquinho e a gente precisa de fato, assim, eu acho que um ponto principal hoje em São Pedro, né, além de aumentar as especialidades médicas, trabalhar muito para zerar essa fila de exames,
a gente precisa ter um atendimento mais humanizado. Eu acho que as pessoas necessitam disso, sabe? E a gente vê muito isso, esse clamor da população, né? E a gente precisa ter um atendimento mais humanizado ali. Nós vamos trabalhar muito para que isso aconteça, né? Ter uma equipe técnica, uma equipe de fato comprometida ali, né? Com a população, que conheça, né, realmente ali e dê o melhor de si pela saúde da nossa população. Em Águas Férreas, a gente pretende, pelo menos uma vez por semana, estender o horário de funcionamento da unidade de saúde para poder atender os trabalhadores, né? Isso é Então, muito assim, importante. a gente sabe que os trabalhadores ali, geralmente no horário de funcionamento, né, estão trabalhando. Então, a gente, uma vez na semana, e exclusivamente para quem trabalha, a gente pretende estender ali, né, o funcionamento com atendimento médico, odontológico, entre outros. Em Águas Férreas, a gente pretende fazer parceria com laboratórios para que a gente possa fazer a coleta, né, de exames em Águas Férreas. A gente sabe a dificuldade que é esse deslocamento, Essa logística, né? essa logística para São Pedro, tá? Também manter lá uma farmácia, né, com medicação abastecida e quem sabe levar o farmacêutico para lá uma vez na semana para poder disponibilizar esse medicamento para exatamente dentro da mesma logística de vir para São Pedro para ter que pegar o medicamento. Então, nós vamos trabalhar muito para que, né, para que isso seja realidade, além de deixar lá no mínimo uma ambulância e um outro veículo ali para atender, né, a unidade. A gente pretende também nas comunidades rurais, nós vamos estudar a viabilidade, mas a gente pretende credenciar, por exemplo, você pega lá Pirraça, Lajão, Casa Rosa, a gente pegar alguém habilitado com o veículo tudo certinho e credenciar aquela pessoa em caso de uma certa urgência de poder deslocar para o município, né? Vai fazer um contato, a gente vai autorizar e depois o município vai pagar essa pessoa por esse serviço, ou seja, porque quando você tem uma emergência, né, num local desse, até que o veículo desloca, ou que seja de Águas Férreas ou de São Pedro, para chegar na comunidade e retornar, existe uma perca de tempo muito grande. Você muito bem sabe que saúde, cada minuto, aliás, cada segundo, Conta, né, muito. conta muito. Tanto é que a nossa grande preocupação da questão do hospital, dessa parceria em atender o paciente em São Pedro, que inclusive você sabe muito melhor que eu que o primeiro atendimento é o mais importante. Você atendeu, estabilizou, né? A pessoa depois você consegue, às vezes, se precisar deslocar. Com Né? segurança. Lembrando que, né, ainda voltando no gancho aqui, hoje não existe atendimento médico, né, de pronto atendimento em São Pedro 24 horas por dia. Existe o atendimento das unidades de saúde, né? Que seria para fazer a prevenção e acaba fazendo urgência e emergência, né? Que é totalmente fora do foco, né? Do objetivo, vamos dizer assim. E isso acaba limitando um pouco o acesso aos profissionais, né? Porque o profissional, quando ele se dispõe a trabalhar na atenção básica, não é um objetivo da atenção básica estar atendendo emergências. Então, muitas vezes acontece esse fluxo de profissionais muito grande justamente por eles chegarem e darem de frente com essa situação, né? Às vezes, porque muitas vezes o próprio CRM demanda do médico que se o lugar não oferece recurso para trabalhar e o médico aceita trabalhar, mesmo sabendo que o lugar não tem recurso, qualquer eventualidade que acontecer ali, ou alguma fatalidade, quem será ocupado por isso é o médico que aceitou a trabalhar no lugar que não tem recurso. Então, isso é muito importante, principalmente para a gente cativar essa parte que você coloca da humanidade no atendimento, que é extremamente importante, não é nada menos do que o paciente merece, né? E outro ponto que você coloca nessa questão de adquirir municípios, adquirir transporte, adquirir ambulâncias, carros, a gente sabe que tudo isso é uma ideia muito interessante, mas isso demanda verba, né? E como que a gente consegue um direcionamento? Porque a gente sabe que isso vem lá de cima e chega até o município. De onde que vem essa verba? Como é que essa verba vai chegar até você? Quem que direcionaria isso? Sim, antes de falar no direcionamento da verba, só para fechar aqui, né, mais uma situação interessante acerca da saúde, a gente falou na importância, né, desse atendimento, né, de ter um atendimento de urgência e emergência 24 horas por dia. A gente sabe que hoje não existe isso em São Pedro. E aí eu vou dar um exemplo pessoal meu, né? Sexta-feira passada, a minha esposa, né, passou mal 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, sexta-feira próxima agora. E eu saí nos PSFs, não tinha médico, nenhum dos dois PSFs essa hora em São Pedro tinha médico. Lá em cima no hospital, né, que na verdade a gente só fala da estrutura, também não tinha. O que eu tive que fazer?
deslocar para Raul Soares. Ou seja, São Pedro hoje, infelizmente, você tem que ter hora marcada para passar mal. Se você passar mal, né, dentro desses horários, igual eu tô falando, infelizmente... E é um horário comercial. Pode custar a vida de cada um de nós. Pode ser a minha, por exemplo. Eu tô dando exemplo aqui que foi a minha esposa. Né? Pode ser a minha, pode ser de qualquer um cidadão ferrense. Então, a gente precisa, na saúde, né, olhar com muito zelo, com muita responsabilidade. Por quê? Saúde não espera, né, Kemper? Saúde não espera. Outras coisas a gente vai planejando, mas a saúde, de fato, não existe horário, não existe dia, qualquer um de nós. Prioridade. Né? Isso. Em termos dos recursos, Gustavo, a gente, né, pode dizer assim também com muita tranquilidade, com muita esperança, né, com muita confiança de que os nossos deputados, né, vão nos ajudar muito com isso aí. A gente, quanto a isso, eu tenho certeza que nós não vamos ter dificuldade. Graças a Deus, a gente tem muitas parcerias. Os nossos deputados principais, né, hoje, é o Adriano Alvarenga, né, que está do nosso lado. Rio Casca, cidade vizinha de São Pedro, está praticamente diariamente em São Pedro e tem feito um grande trabalho pela região. Então, assim, né, é um grande parceiro que vai estar lado a lado, né, como já está hoje com a gente na campanha. E o Pinheirinho, né, que é o deputado federal, que é de Birité. Pinheirinho também está aí conosco nessa caminhada há muitos anos. É um cara muito parceiro, muito presente, com muita influência. Eu não tenho dúvida alguma, né? Entre outros deputados que a gente tem bom contato, a Ione, tem vários outros, mas os dois, os principais, eu não tenho dúvida alguma que São Pedro dos Ferros vai estar, de fato, amparado, né, com esses dois deputados, com essa equipe nossa, que eu também aposto muito que isso vai ser um diferencial nosso, né? A gente tem, além desse deputado, tem outros, a gente tem esses contatos que vão fazer o diferencial. O orçamento do município, embora eu falei que melhorou muito, né, evoluiu muito, essa última gestão, nesses 8 anos, assim, o avanço, né, do orçamento, inclusive, fora da questão orçamentária, teve aquele recurso todo da pandemia, que, né, foi um momento que nunca se teve tanto dinheiro nos municípios, evoluiu muito, mas a gente sabe que o FPM, que é o básico que mantém os municípios, né, ele realmente dá para você fazer ali o beabá, vamos dizer assim. Agora, quer ir mais além, tem que correr atrás dos deputados, e não só dos deputados, né, eu falo mais. Nós temos hoje ferramentas, né? E eu vou falar mais projetos, vários projetos que você fazendo o projeto direitinho, você consegue captar recursos. Então, por isso que eu sempre falo, tenho falado muito, que nós precisamos montar uma boa equipe de trabalho. Nós precisamos ter pessoas capacitadas, comprometidas, que de fato amam São Pedro dos Ferros e que vão querer estar ali, né? Sabendo que vai ter muito trabalho, mas que o resultado vai vir. E vai vir para todos nós, porque a gente está ali, se a gente fizer o bem para a comunidade, vai estar fazendo para nós, para os meus filhos que estão estudando ali, para a gente mesmo que está ali no município diariamente. Sim, eu acho que legal agora a gente pegar esse gancho, né? A gente falou bastante da saúde, vocês trouxeram bastante propostas, e uma fala do Kemper, já um pouco atrás, alinhando com isso que você terminou falando agora, a valorização das pessoas de São Pedro dos Ferros, assim como a valorização da cidade, a gente consegue ver aí entrando um pouco na parte da cultura, né? Assim, igual eu sei, não sou cidadão, mas sei que tem lá o Ferrense Ausente, que é uma festa tradicional há muito tempo, né? Tem lá a cidade de São Pedro, tem outros recursos. Sobre o Ferrense Ausente ou sobre talvez outros pontos aí da cultura, o que vocês trazem para a população? Quais as ideias, né? Igual as ideias inovadoras que vocês têm trazido, que mostraram aqui na saúde e agora para a parte da cultura? Bruno, eu te confesso que eu cresci vamos falar minha infância, vamos falar mais da juventude, esperando chegar julho para a festa do Ferrense Ausente. Então aquilo, eu já tinha, no Ferrense eu vou ver os meus amigos, meus familiares. Era um marco pro Ferrense. Era um marco, sempre foi um marco na minha vida, sempre foi um marco na minha vida. Né? Então, vai chegar julho, vou encontrar com os amigos e tal, meus familiares estão vindo. Então, assim, a gente sabe que tudo na medida certa, né? O povo merece também, né? Festas de qualidade, eventos de qualidade. Nós hoje, a nossa cultura, né, de forma geral, ela é
muito fragilizada. A gente, inclusive, tem aí um desafio muito grande nessa área, mas eu tenho também muito entusiasmo, né, para poder falar inclusive, que o município, né, que São Pedro é rico, né, tem um grande potencial nessa questão cultural. Por exemplo, né, muita gente se recorda aí da Lagoa Nova, que era uns anos atrás anunciada na Rádio Tropical, que era a mais famosa da região aqui, como a Praia de Minas. Você vai ter que deixar eu fazer isso. Lagoa Nova, Lagoa Nova, Adalberto é o bicho que criou a Lagoa Nova. Isso aí, eu acredito que todos nós da nossa infância, igual você falou da rádio, para qualquer lugar que você ia em São Pedro do Sul, você ligava a rádio na estação, tava tocando a música da Lagoa Nova. E infelizmente acabou se perdendo, né? Muito bem, Gustavo. Realmente, eu acho que essa música aí, né, ficou eternizada, né, dentro da gente ali, quem é mesmo de São Pedro. E eu me recordo muito, na minha juventude, eu fui muito na Lagoa Nova, era uma referência. Ônibus de gente, discussão de todo lado, igual hoje vai para o Minas Beach, né? Embora tenha aquela estrada de chão toda, era ônibus de gente de todo lado, a zona rural, aquilo era muito movimentado, né? Principalmente aí com o Adalberto, mas a Fátima, né, que virou, realmente foi um marco. E hoje, né, não tem nada, a Lagoa está lá, inclusive é uma propriedade privada, o que não impede do Poder Executivo, né, de chegar, de chamar, de conversar, de fazer uma parceria, né. Nós temos, por exemplo, a Reserva Florestal da Volta Grande. Quantas histórias também naquela Reserva Florestal. Eu tive a oportunidade agora, recentemente, de andar, né, todo o percurso dela lá com uma equipe, a gente estava fazendo um trabalho. Nós temos, né, fazendas tradicionais, carro de barro, cachoeira lá do carro de barro, que eu mesmo, quantas e quantas vezes eu fui. Tem vários outros, né, vários outros pontos. Aí você pega dentro da própria cidade, cinema, quantos anos desativado. E assim, tem a estrutura lá? Tem a estrutura. Não só tem a estrutura, como tem uma excelente estrutura, né? Que está subutilizada. Exatamente, é um sonho nosso também, está no nosso plano de governo, é um sonho nosso voltar a fazer funcionar o cinema, não só como cinema, mas espaço, né, para a comunidade, com apresentações culturais, cursos, né, teatro, entre várias outras utilidades que pode ter. A estação ferroviária, a Igrejinha Velha, né, a história da Igrejinha Velha, que inclusive... Para mim, assim, toda vez que eu falo da Igrejinha Velha, além de toda a história, eu tenho um sentimento muito profundo lá, porque a missa de corpo presente da minha mãe foi próximo ao período que ela foi interditada. Inclusive, eu lembro também da missa de corpo presente do seu pai. Lá eu me recordo lá que foi antes um pouco. A minha mãe foi em abril de 2010 e junho e julho de 2010 ela foi interditada. Graças a Deus, hoje... né, está em reforma aí, tem uma equipe que está trabalhando, né, que uma comissão, aproveito para parabenizar, a comunidade toda abraçou a causa e assim, estamos vendo ela, né, reerguer ali, vamos dizer assim, é um sonho, né, da população ferrense agora. E é o poder popular, né, a população à frente do processo. De fato, que é muito interessante. Agora, entre esses pontos que eu falei para vocês, né, e tem vários outros, eu tenho também um sonho muito grande de ver aquele cruzeiro, aquele Morro do Cruzeiro, ser um ponto turístico, né, para a população ferrense, ser um espaço de lazer, né, de cultura. Você, de fato, como em Rio Casca, você tem o vulcão, né, com toda a estrutura. Eu acho que quem é de São Pedro e já esteve no cruzeiro, principalmente se for de manhãzinho à tarde, é que sabe o que eu estou falando, aquela visão de toda a cidade, né? É uma coisa linda, é uma bênção você estar ali. Então, assim, nós queremos utilizar aquele espaço, né? Levar a população para lá, fazer um mirante, fazer um espaço, né, que a gente possa utilizar para piquenique, para encontros esportivos. E eu tenho certeza, né, que isso vai sim, né, nos ajudar, vai ajudar a revolucionar muito essa questão cultural do município, a gente resgatar, né, como eu falei dos outros espaços, essa importância que foi esses espaços, devolver, né, eles, porque a Volta Grande hoje está abandonada. Eu estava falando da Lagoa Nova que hoje, né, que é uma área particular que não impede do município
fazer gestão junto ao proprietário, E entre não outros ser só locais. um projeto, a parceria público-privada a gente vê aí em vários municípios com um sucesso muito grande, né? Principalmente porque a gente atraindo para o município incentivos financeiros, quem ganha com isso é a população, porque aquele dinheiro ali ele vai ficar em circulação dentro de São Pedro dos Ferros. De fato. E agora, voltando, o Bruno falou do ferrense ausente. Então, assim, nós precisamos, né, e vamos voltar a fazer a festa do ferrense ausente, trazer alegria, trazer as pessoas, né, de fato, para o município. E aí, assim, entra uma série de coisas, né? A gente, tudo na sua devida importância. Mas vamos começar no início do ano. O que a gente pretende fazer? A gente sabe que hoje o carnaval, por exemplo, em São Pedro, é difícil você competir com o Raul Soares. Com Ao certeza. mesmo tempo, você não vai deixar de, na época do carnaval, ter ali um movimento. Mas o que a gente quer fazer? Nós queremos fazer um carna-férias na virada do ano. A gente pega, primeiro, na região aqui não tem evento em nenhum lugar, tá? Então a gente pega ali que todas as cidades vizinhas aqui não tem evento. Nós pegamos uma época de férias escolares, férias aí de muita gente, então a gente pretende levar a parte principal do carnaval na virada do ano. Seria um carna-férias com toda a estrutura do carnaval, inclusive com a estrutura muito mais econômica. Por quê? Porque na semana do carnaval Tudo inflaciona, tudo inflaciona, fica muito mais caro. Ponte Nova tinha esse pré-carnaval e assim, eu sempre fui e sempre ficou muito lotado, justamente porque na região não tem nada. E já tem mais de 5 anos que não tem nada aqui, pelo menos eu não tô sabendo. Isso, de fato. Então, essa ideia, né? Trazer esse carnaval, né? Um carna-férias ali. Claro, na semana do carnaval, claro que a gente faz sim um carnaval com uma estrutura um pouco menor, né? Falando ainda do carna-férias. Então, a gente falou em toda a estrutura. Vamos resgatar esses blocos carnavalescos. São Pedro hoje, né? Praticamente o último ano agora, teve um bloco. Não, e eu acho que o último bloco relevante mesmo que teve em São Pedro dos Ferros aí, não desfazendo dos demais, mas aquele que teve uma repercussão aí extramunicipal, né? Várias pessoas vieram de Caratinga, de Manhuaçu para participar, foram os Panchas, né? E tem quantos anos isso, né? De fato, os Panchas, né? Eu mesmo estive presente ali em todas as edições. Foi né? Aí na pessoa do nosso saudoso também, Rodrigo, né? Que a gente tem que lembrar aqui. Fez realmente uma revolução no carnaval ali. Eu, particularmente, fiz parte da organização do Caixa d'Água também, que tinha, né, um grande público, teve uma grande história ali. Ferrense Folia, teve vários outros, né? E hoje a gente teve no último carnaval, se eu não me engano, um bloco reclamando do apoio ainda, né, da prefeitura. Então, assim, nós vamos levar esses blocos, vamos fazer toda essa estrutura ali nesse Carna-Férias. Na semana do carnaval, vamos fazer uma estrutura mais enxuta, mas vamos fazer também. Uma coisa super importante é a gente criar um calendário anual de eventos, né? Aproveitando aqui que eu tô lembrando, porque imagine, hoje, por exemplo, essa última festa do Ferrense Ausente, né, a divulgação se deu, se eu não me engano, faltando 20 dias para a festa. Então, como é que as pessoas, o cara que está em BH, São Paulo ou em outro lugar, ele vai se programar para vir nessa festa? Né? E é claro que as atrações também contam muito, a gente vai chegar lá. Mas eu preciso que as pessoas saibam, olha, data tal, tal e tal, vai ter. Tem um evento em São Pedro, então, e o que eu vou fazer? Programa minhas férias aí, programa aqui minha folga. Até para os comerciantes, né? Para os comerciantes também, sem dúvida alguma. Hoje você não tem, por exemplo, eu falei agora há pouco aqui, de que eu, Danilo, eu não sei se vai ter Água Serra ausente em Água Serra, que seria esses dias agora. Na verdade, geralmente é feito no final de semana de 7 de setembro. Eu não sei se vai ter mesmo, mas se tiver, né? Se que for ainda em setembro, olha, a gente não tem programação nenhuma. Então, como que as pessoas se programam? Então, vamos criar esse calendário anual de evento. A gente quer fazer também uma feira cultural mensal. Todo primeiro final de semana. Pode ser que seja no segundo, eu não sei ainda, mas a princípio, todo primeiro final de semana, né, do mês, e aí vai, sexta, sábado e domingo, nós vamos ter, né, uma feira cultural. E aí a gente, dentro de cada mês, a gente joga ali um tema diferente. Por exemplo, a gente tem a ideia do festival gastronômico que a atual administração tem feito, que deu certo. E aí eu também não estou aqui só para criticar, né? Embora eu acho que precisa melhorar. Por exemplo, aconteceu esse final de semana lá, se fosse o Danilo, teria iniciado na sexta-feira, não teria, com toda a estrutura, você não teria gasto quase nenhum. Então já ia gerar lucro, né? E movimento para a cidade, para o comércio, logo na sexta-feira. Fizeram só sábado e domingo. Então,
sexta, sábado e domingo, né? Então, essa feira cultural mensal, nós vamos criar, né, em parceria com a Frambom, a gente já conversou bastante lá, e eu acho que mais que justo, a Festa do Frango, Com certeza. que hoje a gente sabe que a economia do município gira muito em torno, né, da questão da avicultura, e a gente sabe a importância que tem a Frambom para São Pedro Sérgio, então a gente precisa, né, dessa forma, né, com um evento mesmo, valorizar isso, né, levar essa história do frango, levar isso tudo ali para a cidade. Então a gente já tem conversado, nós vamos criar essa festa do frango. Valorizar a empresa que gera tanto emprego para a cidade também. De fato, com certeza. Aí a gente chega, né, chega no Ferrense Ausente, que a ideia nossa também é fazer o Ferrense Ausente não só em um final de semana, mas pegar ali 2 semanas, sem iniciar nenhum final de semana na praça, também com um evento ecumênico, né? A gente trazer também um show gospel, porque eu acho que do mesmo jeito que você tem festa de São Pedro, você tem um show católico, eu acho que, né, os evangélicos também né, têm esse direito, então a gente quer iniciar isso ali, fazer um show gospel durante a semana inteira, você ter programações, né, esportivas, teatrais, né, apresentações, igual a gente tem personalidades igual o Bruno, né? Sim. Que é um grande ator, né, que está, né? Vitor, perdão. O Vitor Pérez, que é um grande ator que está aí, tem a ligação toda com São Pedro, leva o nome de São Pedro certo. Então a gente trazer eles, a gente tem um grupo de teatro Coração de Ferros em São Pedro, que também já teve brilhantes apresentações e precisa hoje de um incentivo, suporte, né? Um suporte para poder continuar ali fazendo essas apresentações. A gente precisa resgatar as nossas tradicionais cavalgadas, tá? Torneios leiteiros, que isso acaba ajudando a valorizar, né, o produtor de forma geral. Até nessa parte do esporte, que eu acho que São Pedro do Sul se destaca muito na questão do futebol, eu acho que a população ali fica muito presa em 2 torneios por ano, e são meninos que estão ali jogando bola todo dia, e aí fica esperando 2 campeonatos, o do Açúcar e do Ferrense Ausente. Depois que esses acabam, não tem evento, aí tem que esperar o do ano que vem. Então, eventualmente, talvez seja uma demanda da população, um incentivo maior para mais campeonatos, para o jovem que, em vez de estar na rua ali, desenvolvendo alguma atividade ilícita, ele pode estar no campo, no gramado, correndo, praticando uma atividade física, não somente nos campos, né, mas também nas quadras, saber utilizar tudo isso com a estrutura que já tem e algumas outras estruturas que não estão tão legais assim, como a gente vê lá na questão do campo ferrense, né? E você já tem alguma proposta, algum planejamento para melhorar a estrutura desses lugares e aqueles que já têm uma boa estrutura, colocar eles para funcionar de uma forma efetiva? Com certeza, Gustavo. A questão, né, de São Pedro hoje gira muito em torno, o esporte gira muito em torno do futebol, mas a gente sabe que a gente precisa evoluir, né? Precisa ir muito além, trazer outras modalidades esportivas, né? Basquete, vôlei, natação. E a nossa ideia, além de melhorar os espaços já existentes, né, é criar um centro esportivo, onde você vai integrar, né, e de repente poderia ser na própria estrutura, né, ao redor do campo do Ferrense, mas é uma questão ainda que a gente não tem ainda esse lugar, né, desenhado ali, mas a intenção é criar um centro esportivo, um local onde você vai ter várias modalidades, né, a possibilidade de praticar várias modalidades de esporte, inclusive natação, né, ciclismo, corrida, né, futebol, vôlei, basquete. Sim. Então que a gente aposta muito que fazendo essa integração, e claro, né, não só fazer estrutura lá, mas investir em escolinhas, né, para poder ensinar essas várias modalidades esportivas, trazer isso mesmo para a cultura do nosso povo, que às vezes a cultura é muito do futebol, né, somente, trazer isso aí, né, para o berço ali, para aquelas crianças já vão crescendo, preparando, né? Se preparando para aquilo ali, praticando esporte. A gente, inclusive, sabe muito bem que esporte é saúde, né? Com certeza. E ainda tem criança que, por exemplo, a gente tem o hábito muito do futebol. Aí tem aquela criança que não se dá muito bem no futebol, acaba indo pra rua porque não tem incentivo a Isso teria talvez um astro do vôlei, um excelente nadador, ou joga handball muito bem, né? Exatamente. Então é explorar em partes essa riqueza que a população tem, que eu acho que ela fica muito subutilizada, né? As pessoas ficam muito limitadas a uma coisa específica. Eu acho que uma coisa que eu vejo interessante hoje na Prefeitura de São Pedro dos Ferros que ela fez é aquela pista de caminhada, né? Incentivar ali, igual você colocou, esporte é saúde, e incentivar cada vez mais a prática de esporte, eu acho um ponto muito interessante.
Sem dúvida, é o que nós, né, vamos fazer. Temos várias ideias no plano de governo, né? Estamos falando sobre algumas delas. E eu queria voltar rapidinho aqui. Nós estávamos falando dos eventos, e a gente passou aqui para o esporte. É, então, além dos eventos que a gente já falou, acho que a gente precisa promover, né, encontro de motociclistas, outras coisas que vai atrair as pessoas para São Pedro. Tem várias outras ideias, né, que E a gente já tem muita gente de São Pedro fazendo que isso participa. na parte tanto do motocross, né? Que é a trilha, tem um monte de trilheira em São Sim. Pedro, tem uma turma muito legal, muito adepta, todo final de semana tá indo para vários lugares aí, porque eventualmente não tem um evento específico dentro de São Pedro. A parte do ciclismo mesmo, igual a gente falou do Rodrigo Demerval, ele foi um grande exemplo pra gente dentro desse Do esporte, né? Um grande atletíssimo, né? Um grande atleta aí. Potencial enorme, né? Exatamente. E aí a questão, só para finalizar a questão dos eventos aí, a gente vai criar também um calendário de eventos para Águas Férreas, né? Por exemplo, eu falei antes e contei a história do Águas Férreas Ausente, né? Que a gente, com essa ideia da Câmara, né, acabou ajudando lá a administração da época a criar lá. E quem sabe não levar um show, né, também de peso no Águas Férreas Ausente, Sim. né? Se o povo de São Pedro merece, Águas Férreas também merece. Então, vai ter Ferrense Ausente, uma outra coisa, vai ter em São Pedro Ferrense Ausente, vamos disponibilizar ônibus para quem de Águas Férreas quiser vir para São Pedro. Vai ter o Águas Ferrense Ausente, vamos disponibilizar esse transporte também para as pessoas ir lá, né, e valorizar ali a comunidade local. E um ponto importante aí, Danilo, que eu até levantar para você, que eu acho interessante, é principalmente, igual você falou da logística, do transporte, mas a via do transporte também é importante. E igual você falou, são 20 quilômetros, né, de estrada de chão. E Exato. existe algum planejamento em relação a isso? Com certeza, as estradas rurais, né, do nosso município de forma geral, e eu falei com bastante propriedade, porque eu fui nascido e criado na roça, meu pai está na roça, meu sogro mora na roça, a gente todo dia, né, a gente está na zona rural, e a gente sabe a importância que é uma estrada rural. Inclusive, Gustavo, a estrada rural, ela para a pessoa que está ali, ela é mais importante do que saúde, porque se você não tiver estrada, se você estiver passando mal, como é que você vai sair para ser atendido, né? Chegou as épocas de chuva, ninguém mexe, ninguém sai, não tem como sair de casa. Infelizmente, eu sofri isso na pele muitos anos, por isso que eu hoje trago isso com muita propriedade, né? Com forma de solucionar o problema. A gente precisa, primeiro, colocar gente que entenda de fato de estrada rural, né? Gente que de fato vai entender ali e precisamos, o município hoje precisa adquirir, a gente vai trabalhar muito urgente para adquirir caminhão-pipa, rolo compactador, além de outros maquinários, para você fazer a manutenção dessas estradas na época correta, né? Muitas vezes começou a chover que você vai lá mexer na estrada, não é época de mexer na estrada, e você mexe na estrada agora na época de chuva, tá muito seco, muita poeira, também não fica legal. Então o ideal vai mexer na estrada, mexeu, jogou água ali com um caminhão-pipa, jogou um cascalho, um rolo, compactou ali, acabou, a estrada vira outra coisa, né? Tirar ali o que a gente chama de bigode, tirar a enxurrada ali, né? De alguns locais, manilhar alguns outros locais importantes, né? Ter, claro, a manutenção periódica aí com maquinário também, né? A gente Isso é sabe importante disso. até para não só para a população, mas também para as atividades, principalmente industriais da Frambon, né? Trabalhando com avicultura, as aves vêm da zona rural. Se não tem estrada, como é que os caminhões trazem a matéria-prima? E hoje, realmente, como a gente falou, a economia, né, do município se baseia muito em torno, né, da Frambon. Existe uma perca muito grande aí de frangos, principalmente na época de chuva. O caminhão estragou, quebrou, virou, né? Tem histórias aí recentes aí de caminhão que tombou, foram vários, né? E existe ali a perca da empresa e do produtor também. Então, perde a empresa e o produtor ali também tem. Então, a gente sabe, nós temos essa responsabilidade. E o dono do veículo. E o compromisso, na verdade, né, de resolver o problema das estradas rurais do município. Mesmo que hoje existe uma conversa muito forte no município, que assim, o pessoal às vezes costuma falar, mas hoje tem pouca gente na zona rural. Mas se tiver o Danilo Kemper tem que levar o acesso de qualidade para lá. Com certeza. Se tiver um eleitor, não, porque tem pouco eleitor na zona rural, não importa. Se tiver nós vamos levar o acesso de qualidade. Né, a gente tem falado, isso é um compromisso nosso, né, para aquela população. A gente sabe, né, a importância que isso é na vida daquela pessoa. E falo mais, nós vamos, né, trabalhar muito para desenvolver a agricultura familiar em São Pedro dos Ferros. É um ponto
chave para nós. A gente sabe que o município já foi referência, né, em produção rural e hoje, de fato, essa produção rural caiu muito. A gente tem grandes quantidades de terra nas mãos de pouco e essas terras não são produtivas. Então, isso demandou, né, uma saída enorme das pessoas do campo para a cidade. E a gente precisa fazer esse efeito contrário. Nós precisamos de incentivar esse pessoal. É claro que o município tem que subsidiar a voltar ali para o campo. Quem sabe o município adquirir lá uma área, sei lá, de 200 hectares de terra, uma área estratégica e financiar aquilo para 50 famílias, né, de produtores rurais e ali fazer o estudo de um produto, igual a gente teve conversando esses dias aí, é um cacau, um maracujá, alguma coisa assim, você vai subsidiar, você vai dar toda a estrutura básica por um determinado período de tempo, você incentivar aquele pessoal a começar a produzir, vão montar ali uma cooperativa, vão produzir maracujá? Vamos montar uma cooperativa que em vez de eu entregar um maracujá ali puro, vamos dizer assim, né? Sem industrial, sem tirar a polpa ali. Eu vou ter o risco de perder se passar da época e tudo, e o valor agregado é menor. Não, vou fazer a polpa, porque eu vou guardar ele ali, eu posso vender aquilo ali, por exemplo, a região aqui de cima de Ubá, né? Visconde Rio Branco, Tial, Bela Isa, tem várias outras. Puxando para esse lado, é até interessante para a gente usar um pouco daquilo que a gente tem acesso próximo. Por exemplo, o UFV, o Centro Nacional e Internacional de Ciências Agrárias, tão próximo da gente, a gente pode estar usando aí esse desenvolvimento tecnocientífico e aplicar isso para ajudar a desenvolver e também para saída, para você conseguir dar vazão a toda essa produção. As feiras culturais eu acho que seria muito interessante para essa população estar justamente vendendo aquilo que ela produz. Sim, sem dúvida, né? Essa feira cultural, igual eu te falei, dependendo, a gente sonha muito mais alto em ter uma demanda muito maior de começar, né, a entregar em toda a região, por exemplo, a gente monta ali uma cooperativa, a gente já vai encaminhar isso tudo para aquele pequeno produtor, vamos dizer assim, para que ele fala, não, eu vou plantar o produto, mas eu vou ter onde vender, eu já sei que eu vou ter uma segurança nisso aí, né? Exatamente. Aí até aquele produtor passar aquele período e ele conseguir continuar caminhando ali sem depender do apoio do município, mas de início o município dá todo esse suporte, fazer essas pessoas voltar a produzir, né? Fazer a zona rural voltar a ser produtiva. Acredito que assim, é uma ferramenta fundamental para que São Pedro dos Ferros volte de fato a gerar riqueza, volte a ter condições, né, de ofertar muito mais benfeitorias para a nossa população. E aí, Gustavo, para não esquecer, voltando, só para não ficar aqui, né, em branco a questão de Aguacés, eu falei dos eventos, né, o calendário anual de eventos, fortalecer o Águas Ferro-Infelvente, promover, né, torneios esportivos e cavalgadas periodicamente, encontro de cavaleiro, a gente sabe ali que o pessoal gosta muito, então nós já fizemos esse compromisso, né, com a comunidade local lá, e eu falei também que nós vamos levar lá um show um show de peso, né, vamos dizer assim, na festa do Águas Ferro-Infelvente, e a gente vai fazer esse calendário porque justamente os eventos de Aguacés tem uma data, os de São Pedro tem outras, para que as pessoas possam sair de Aguacés para São Pedro, sair de São Pedro para Aguacés, e aí eu tô falando ali do município, mas aí também você fala gente de Rio Casca, Raul, de toda a região que possa estar participando, para que não haja esse conflito de eventos ali, né, onde um vai estar valorizando ali o outro. Perfeito. Isso aí, perfeito. Então, nós debatemos aqui hoje saúde, cultura, iniciamos um pouco do esporte, falou bastante da educação, falamos bastante de Águas Ferras, né? E a gente agora caminhando para o final do podcast, eu queria que vocês dois deixassem uma mensagem para o eleitor de vocês. Primeiro, Danilo, por favor, pode olhar para a câmera do centro e deixe sua mensagem. Então, vocês já me conhecem, já sabem da minha história, já sabem que eu sou nascido e criado em São Pedro dos Ferros. Nunca estive, né? Nunca precisei sair de São Pedro dos Ferros para conquistar os meus objetivos, para conquistar as minhas coisas. Independente da política ou não, a gente está em São Pedro dos Ferros ajudando, né? Fazendo bem pelas pessoas, é o que eu amo fazer. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou hoje, eu devo a essa cidade. E vocês podem esperar, né, do Danilo Kemper muito trabalho, muito comprometimento, né, uma gestão acessível que vai de fato, né,
revolucionar São Pedro Serra, trazendo muito mais qualidade de vida para cada um de vocês e seus familiares. Acredite no Danilo e Kemper, você que está em casa me ouvindo, nos ouvindo, né? Nos dê essa oportunidade. Temos apoio de vários deputados, principalmente o Adriano Alvarenga, que já provou que faz e vai fazer. Já trouxe recurso para São Pedro, já trouxe ambulância, carro para a saúde, dinheiro para reformar o asilo. Vamos melhorar o esporte, fazer cavalgadas, que todos vocês cobram e gostam disso. Então dê oportunidade, acredite no Danilo Kemper, vamos melhorar a saúde, se Deus quiser. Acredite em nós, nos dê oportunidade. Muito obrigado a todos. É isso aí. Foi um prazer recebê-los aqui, né, Gustavo? Não, uma satisfação muito grande. A gente agradece por terem aceitado o convite para estar falando para seus, não só para seus eleitores, mas para toda a população ferrense e para todo mundo que quer ver gente nova fazendo a diferença, assim como é a proposta do Gestão de Liderança, né, Bruno? É isso aí. Assim como a nossa proposta de trazer inovação, e aí pega muito com a sua ideia que você trouxe desde lá do início, de trazer inovação para a região, né? Sem dúvida, nós que agradecemos, foi um prazer, né? Uma satisfação estar aqui com vocês. A gente parabeniza pelo trabalho e vamos aí continuar em busca dos nossos objetivos, né? Que é o objetivo de trazer, né? De fazer o bem comum para a nossa população de São Pedro Serra. Com certeza. É isso aí. Muito obrigado. Um abraço, muito obrigado a todos e até a próxima. Até a com Deus. próxima. Esse é o abraço. nosso quadro Política em Pauta. Não se esqueçam, YouTube e Spotify.